Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta para mais uma live. É uma alegria estarmos juntos, podendo compartilhar da boa semente da palavra de Deus com vocês. Quero agradecer a todos que têm acompanhado as nossas lives aí durante o dia, mesmo não assistindo às vezes no horário da transmissão, mas que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los lindamente, profundamente. Deus possa abençoá-los preciosamente, tanto você que acompanha aí a nossa transmissão na página do Ministério Casa da Noiva, ou você que acompanha aí a transmissão através da nossa página do Facebook, Jefferson Santos. Tá bom? É uma alegria ter você participando conosco e vivendo esse momento precioso com a palavra de Deus conosco aí. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você cada vez mais e que você possa crescer sempre na graça e no conhecimento da vontade do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que mais uma vez esteja nos abençoando. Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, agradecendo ao Senhor pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção, pela Tua graça maravilhosa e bondosa, que tanto nos alcança e tem nos alcançado. Queremos pedir que o Senhor continue, mais uma vez, ministrando e falando aos nossos corações, a partir dessa segunda live do dia, e esta live que nós estamos fazendo sempre depois do meio-dia aqui no Facebook e também hoje compartilhando na nossa página do Ministério Casa da Noiva. Eu te peço que o Senhor acolha o coração de cada um dos teus filhos e filhas e que proporciones ao coração deles um tempo precioso, que os teus filhos, mais uma vez, sejam agraciados por ti, revestidos do teu poder, da tua graça, que eles possam ser visitados mais uma vez em teu nome, que haja da tua parte, meu Deus, um toque especial sobre o coração dessas pessoas. Nós oramos com carinho, nós te louvamos pelo que tu és, por quem tu és e por tudo que tu tens feito e has de continuar fazendo no nosso coração e nas nossas vidas. Eu te peço, fica conosco, Senhor, esteja conosco para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém e amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Juízes. Nós vamos ler aí o livro dos Juízes. Muita alegria. Nós vamos ler aí no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Juízes, no capítulo 6. E nós vamos tomar por base Juízes, no capítulo de número 6, a partir do verso 18. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos que estão aí no nosso Facebook e alguns mais que vão chegando aos poucos para desfrutar da bênção dessa live, e aqueles que estão no nosso Instagram também ao vivo agora, acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe aí a todos, a todos, com carinho, com amor. Eu desejo que Jesus abençoe, alcance, fortaleça, renove e proporcione ao seu coração aí um tempo de crescimento a partir da palavra. Nós vamos ler Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 18 em diante, diz assim: Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E diz: Eu esperarei até que volte.
E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos, ou diante dos seus olhos. Nós temos uma grande dificuldade na nossa vida, justamente pelas limitações humanas que a gente carrega. E a grande dificuldade é de conseguirmos encontrar o caminho que nos faz atrair e segurar Deus aonde nós estamos. Eu falo isso porque eu sei que o desejo de cada um de nós, como homens e mulheres que amamos a Deus, é de fazermos com que o Senhor se sinta atraído ao lugar, ao ambiente, ao território, à terra que nós estamos plantados. E algumas pessoas, erroneamente, por causa de alguns textos da Bíblia, elas têm a ideia de que prioritariamente Deus é atraído pelo nosso sofrimento. E quando geralmente essas pessoas falam sobre isso, a gente tem por base as aflições assistidas e vistas por parte do Senhor, que o povo hebreu estava passando nas mãos de Faraó no Egito. E essas aflições vividas e vivenciadas por eles, é claro, diz a Bíblia que Deus viu, assistiu, não gostou, decidiu descer. Mas será que eram as dores? Eram os sofrimentos que o atraíam? Ou será que aquilo tinha a ver com as promessas e com a aliança que o próprio Deus havia feito desde Abraão com seu povo, quando ele mesmo havia descrito e anunciado aos ouvidos de Abraão, no capítulo 15 do Gênesis, que esse povo viveria isso, passaria um período de cativeiro e de sofrimento? É claro que tem a ver com a promessa, é claro que tem a ver com a aliança, é claro que tem a ver com a escolha de Deus na vida daquele povo. Então não tinha a ver com o sofrimento propriamente dito. Outros entendem que tem a ver com a intensidade com que eles vivem, os momentos que Deus proporciona para que eles vivam, no afã de, se vendo dentro de uma escola ou de uma sala de aula, serem aprovados por Deus. E eu sei que, biblicamente falando, Deus prova para aprovar os que são seus. Mas o que atrai Deus não tem a ver com isso. Porque o desejo de Deus nos aprovar é muito grande quando Ele nos prova. Ele quer que a gente tire boas notas. Isso é uma linguagem que a gente usa, principalmente no nosso meio pentecostal, para dizer que o Senhor está preparando a gente para aquilo que Ele quer.
está moldando, formando, extraindo da gente o que Ele quer. Mas não tem a ver com a intensidade. Não tem a ver com que você lida com esse momento, seja de pressão, de dificuldade. Não tem a ver bem com isso. Apesar de que a nossa entrega, a nossa rendição e tantas coisas que eu venho falando continuamente nas minhas lives, elas também fazem parte, mas não é propriamente por isso. Tem outros que pensam que são as injustiças praticadas, uma vez que Deus sendo justo, as injustiças que muitas vezes nos assolam e nos açoitam na vida, elas serão responsáveis por essa aparição, por essa revelação, por essa manifestação, por esse movimento de Deus. E biblicamente falando, Deus é um Deus que não gosta da injustiça, porque Ele é justo, e todas as vezes que a injustiça está se manifestando ali, Deus de alguma forma vai aparecer. Ele vai criar alguma situação, algum meio, mas não é propriamente também por isso. Então, quando eu estou falando sobre isso aqui, a gente para e a pergunta que vem é ao nosso coração: o que é que eu faço? Para que ele venha, para que ele apareça, para que ele se sinta atraído, para que ele se manifeste, para que ele chegue, para que ele se apresente, para que ele entre, para que ele se revele. O que é que eu faço com relação a isso? O que é que eu faço? A gente vai descobrir, olhando para esse capítulo de número 6, que o que segura Deus, o que traz Deus, o que de alguma forma faz com que o Senhor apareça, o que faz com que o Senhor de alguma forma esteja disposto a ficar um tempo a mais, estar presente, se revelar, se mostrar, agir, aparecer, o que é que faz? Propriamente dito, tem a ver com algumas coisas que a gente identifica neste momento da vida de Gideão. Porque aqui a gente tem sofrimento. Tem. Mas não é bem por isso. Deus desce. Deus viu a aflição do povo. Se você olhar para o capítulo de número 6, entre os versos 1 e 4, eles estão vivendo 7 anos de opressão. Isso fora outros anos que eles já tinham vivido nas mãos dos seus algozes, e Deus veio intervindo e sempre levantando alguém para ser um instrumento de libertação. Mas tirando isso, são 7 anos de sofrimento descritos aqui, mas não é bem por isso que Deus desce. Ainda que isso tenha a ver. Também você tem gente aqui que nesses 7 anos está manifestando uma parte, o que está no seu coração como ser humano que é. Por outro lado, você tem um outro grupo que está aqui manifestando o que está no coração deles. E este outro grupo que aqui está manifestando o que está no coração, você olha para a Bíblia e fica se perguntando: o que é que esse grupo está fazendo, agindo assim? Porque tem um grupo que vai começar a abrir covas e querer morrer, querer sumir, querer desaparecer, porque no meio do processo eles, do ponto de vista de algumas pessoas, eles estavam sendo reprovados. Pela atitude, pela ação, pela forma de agir, pela forma de se revelar, de manifestar, enfim. Eles estavam sendo, segundo algumas pessoas, e para determinado grupo, reprovados. Porque era uma atitude precipitada: abre cova, vamos fugir, vamos sumir, vamos desaparecer. Por causa do processo de sofrimento. Por outro lado, nós percebemos que há um outro grupo que persevera. E nesse capítulo de número 6, este grupo resolve fazer uma coisa. A Bíblia dá testemunho aí
que este grupo, no verso de número 7 do capítulo 6, ele vai clamar ao Senhor. E quando eles clamam, Deus assiste aquilo e faz uma coisa. Ele não desce propriamente dito. Ele usa um instrumento seu. E a Bíblia diz que o Senhor fez vir, no verso de número 8, até eles um profeta. Este profeta veio e disse, olha, eu vou dizer com outras palavras aqui, de forma bem prática, o cativeiro, a opressão, o processo que vocês estão passando acaba hoje. Acaba a partir de hoje. E eles, eu penso, devem ter se perguntado. A Bíblia não diz isso, mas é uma coisa que eu fico pensando comigo, que eles devem ter se perguntado, de onde vem o livramento? Como é que Deus vai fazer isso? De que jeito Deus vai manifestar-se? Qual será a movimentação de Deus a partir de agora para poder beneficiar o nosso coração e a nossa vida? O que Deus vai fazer? E as interrogações que eu estou pensando que eles apresentavam são interrogações que fazem parte do humano. Uma vez que Deus disse vou fazer, a pergunta logo, logicamente, seria como? De que jeito? De que forma? Como Deus apareceria? Como Deus agiria? Como Deus faria? Essa é a pergunta de todos nós, porque uma vez que a gente está lidando com uma palavra que vem para nos trazer motivação e esperança, a gente vai olhar, logicamente, e dizer, vem cá, como é que vai ser isso? De que jeito será isso? Quando será isso? Como será isso? E a gente vai perceber que Deus não vai explicar, Deus não vai fazer nenhum movimento para dar algum sinal. Deus não vai fazer outra coisa, a não ser aparecer no lugar mais improvável para que ele pudesse aparecer. Porque ele assiste, ele vê, ele contempla alguém chamado Gideão, que está malhando trigo no lagar. E em uma época em que os filhos de Israel estão perdendo tudo, em época de colheita para os midianitas, diz que Gideão está lá malhando trigo, produzindo em tempos improváveis. E é uma coisa assustadora. Por que, pastor, é assustador? Porque ele sabe os riscos que ele corre. Ele sabe que o esforço dele pode ser um esforço considerado em vão, uma vez que os midianitas descobrem isso, ele seria atropelado por eles. Ele sabe que ele ali está só, não tem mais ninguém produzindo com ele dentro desse tempo. Então quem olha para o texto, quem olha para a Bíblia, quem ouve isso, quem fica, na verdade, observando o texto, vai logo dizer, meu Deus, o que esse cara está fazendo aí? Só que Gideão está assim, porque a partir dali Deus quer manifestar o que é necessário. O que é que deve ser feito quando a gente tem o interesse de trazer Deus para o lugar que a gente está, de que Ele apareça, de que Ele venha intervir, de que Ele venha se mostrar, de que Ele venha se revelar. E olhando para esse capítulo 6, principalmente do verso de número 14 diante, mas olhando em especial para o verso de número 18 em diante que eu li, nós temos aqui algumas coisas em Gideão que me fazem entender o porquê Deus está descendo, porque eu já disse. Não era o sofrimento propriamente dito, ainda que esse sofrimento falou. Mas lembre-se que esse sofrimento já está
durando 7 anos. E Deus não veio antes. Também não tem a ver com os que vão ser aprovados, os que não serão aprovados, uma vez que tinha gente que manifestou abrindo o cofre querendo morrer e sumir, e haviam outros que tomaram posicionamento e disseram, não, nós vamos clamar. Não tinha a ver com o processo de aprovação. Olha, você passou no teste, você me mostrou que é um bom crente. Não, não. Também não tinha a ver com outras coisas que a gente acaba entendendo que é a chave para que Deus desça. A intensidade também não. Porque eles oram com fervor ali, ao ponto de Deus mandar um profeta. Ora, mas você vê Deus aparecer, descer? Não, ele envia uma palavra. Então o que é que a gente, olhando para o texto, a gente tem aqui? Talvez seja justamente isso que você precisa diante das situações que você está vivendo, que Deus, seja isso que você precisa fazer para que Deus apareça, para que Deus se revele, para que Deus chegue, para que Deus se mostre. E se no seu coração, se na sua alma, se no seu ser, aquilo que você olha e diz, que você crê, que Deus é capaz de fazer, você também está disposto a fazer para Ele manifestar, Deus vai aparecer. Deus vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai se revelar, ele vai se mostrar, ele vai sim colocar as mãos dele, ele vai colocar, ministrar o toque dele, ele vai aparecer. E ele, no mínimo, será glorificado no caminho, no trajeto, na trajetória daqueles que estão aí firmes na sua esperança. Porque eu sei que tem gente que está aí, está passando por alguma coisa, ou vivenciando com alguém alguma coisa, que diz claramente a você, na sua forma de ver, na sua forma de enxergar, que parece que esse cativeiro não vai ter um fim, ou que esse momento de dificuldade que você vive não vai ter um fim. E eu sei que essas coisas, elas se encerram quando a gente decide buscar caminhos, buscar meios, buscar formas. Nem sempre ficarão tão claras e nem sempre você terá as possibilidades possíveis. As possibilidades ou os recursos à disposição para poder fazer alguma coisa. Nem sempre. Tem momentos que você vai olhar e dizer, meu Deus, eu estou buscando, eu não estou achando nada. Eu estou buscando um meio, Senhor, eu estou buscando uma forma, Senhor, o que é isso? Me ajuda, Deus. E às vezes Ele não está permitindo você encontrar o caminho. Mas Ele está na sua vida. Ele está na sua história. Ele está no seu caminho e está na sua caminhada. Ele está no seu trajeto e Ele está na sua trajetória. Talvez você viu alguma coisa, você talvez deve ter experienciado alguma coisa, deve ter lidado com alguma coisa, você diz, meu Deus, isso não trouxe a mim sentido algum. Por que eu estou nesse processo aqui? Por que apertou, dificultou? Por que complicou? Por que está assim, Senhor? Tem misericórdia de mim, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Só que Deus está levando você a tomar um posicionamento, e posicionamento este que se assemelha muito ao que Gideão está mostrando aí. Então olhe comigo para o capítulo de número 6, por favor. Olhe comigo esse capítulo de número 6 e veja, em primeiro lugar, que eu quero destacar.
Verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Porque disseram que o Senhor faz milagres e fez milagres tremendos. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. É interessante que Deus enxerga uma coisa em Gideão que eu penso que o próprio Gideão não estava enxergando nele. Força. São 7 anos de pressão e 7 anos de desconstrução psicológica, emocional e espiritual. E Gideão malhando trigo no lagar. Eu sei que para ele fazer o que ele estava fazendo é porque ele, de alguma forma, acreditava nele. Só que pelas palavras dele, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos deixou, enfim. Na visão dele, ele expressa que ele entendia que Deus estava muito longe, muito distante da realidade que eles estavam vivendo. Era um Deus que não estava respondendo. Era um Deus que não estava aparecendo. Era um Deus que não estava se revelando. Era um Deus que não estava se mostrando. Então, na visão dele, eu penso que ele olha e deixa claro, olha, com tudo que eu estou lhe dizendo, eu não estou achando nem razões pelas quais tu apareces aqui. Agora. E eu penso que Deus, olhando para Gideão, diz: força, Gideão. Não entendi, Deus, o quê? Eu estou dizendo a você, Gideão, força. Sua força me atrai. Força, Gideão. Sua força me envolveu. Força, Gideão. Sua força tem me envolvido. Sua força tem me chamado. Sua força. Que força, Deus, é essa que te faz aí, sendo impactado pela pressão, não ser devorado nem engolido por ela, sendo pressionado pela situação, continuando, apesar de tudo, fazendo o que me agrada. Sua força. Não é as dores, não é algum tipo de aprovação, não, é o que Deus enxerga. É Deus vendo você em meio ao caos, em meio ao luto, em meio à luta, em meio a tanta coisa que está acontecendo. E você resistindo, e você não aceitando a ideia de que você vai sucumbir por aquele processo. É Deus olhando para você e encontrando em você alguém que está resistindo, aguentando, se segurando, em meio ao que passa, em meio ao que vive, em meio ao que está vivendo. É Deus olhando para você e dizendo: esse cara não se entrega. Essa mulher não se entrega. Força. Deus diz: vai nesta
tua. Ele não diz a minha, ele diz a tua. É claro que a que Gideão tem é Deus quem dá. Mas ele diz, vai nesta tua força. E Gideão olhando, que força. O que é que eu tenho? O que é que eu carrego? O que é que há em mim? O que é que está em mim? Aquilo que não deixou você ser engolida pela crise. Aquilo que não deixou você ser devorado nem devorada pelas dores. Aquilo que não deixou você ser espremido nem espremida, porque você, quanto mais pressão vinha, mais pressão você fazia. Quanto mais coisas te cercavam para te sufocar e te angustiar, mais força você fazia. E mais você declarava, não aceito, não aceito, não me rendo, não me entrego, não aceito, não me rendo, não me entrego. Tudo cooperando para você sumir, eu fico aqui. Tudo cooperando para você desaparecer e você, uma conversa, eu não vou deixar nada, eu vou ficar firme aqui. Na minha esperança, na minha fé, no meu ânimo. Tem alguma coisa em você, aleluia. Tem alguma coisa em você que de alguma forma foi fazendo com que Deus visse que você não se entregava. E se você quer atrair Deus, mostre a Ele que você é alguém que não está se rendendo à pressão nem à dificuldade, você está de pé nela. Você está reagindo a ela, você está indo de encontro a ela e dizendo para ela, você não vai acabar comigo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado, eu sei em quem tenho esperado, até porque Gideão diz para Deus, Deus, o que foi feito de tudo aquilo que nós ouvimos falar pelos nossos pais que tu realizaste? Ou seja, eu tenho um conhecimento de coisas que o Senhor realizou. Eu tenho conhecimento de coisas que o Senhor fez. Eu tenho conhecimento de coisas que o Senhor abriu. Eu tenho conhecimento de coisas que o Senhor manifestou. E é por isso que eu não estou me deixando entregar por este processo, ou diante deste processo. É um convite a Deus para que Ele apareça, ver em você, ouvindo de você, manifestar diante dele a força que você tem. Estou falando dessa capacidade de resistir, de suportar, de aguentar, de estar e dizer para Deus, ninguém tira o Senhor da minha vida. Ninguém tira. Porque eu sei o que o Senhor tem feito, eu sei o que o Senhor tem realizado. Eu sei o que o Senhor está realizando e eu sei como o Senhor, durante muito tempo, foi fiel ao seu povo. Então eu estou firme no Senhor. Eu estou fixado nas promessas aqui. Eu estou firmado nas promessas. Deus quer encontrar essa resistência. A grande questão é que Deus encontra choro, encontra lamento, e tudo isso é muito importante, porque quando a gente chora, Deus é atraído, quando a gente se quebranta, quando a gente se lança, quando a gente se rende, quando a gente reconhece o quanto Ele é, Ele começa a aparecer na nossa existência, na nossa vida, como um Deus diferente, um Deus grande, um Deus extraordinário. Agora, Ele quer achar mais do que choro, mais do que lágrima. Ele quer achar alguém que, sabendo quem Ele é, mostra força diante do que está lhe querendo consumir e abater. Não é algo fácil. Principalmente quando isso tem a ver com questões que envolvem sua vida financeira e outras áreas. Eu estou falando para mulheres, eu estou falando para pessoas aí que, se elas fossem abrir a boca para contar a experiência, só Jesus.
porque elas iam dizer das lágrimas e das coisas, e aí você perguntaria a elas, e como é que vocês estão vivos? Elas diriam, em meio a todo o processo que parecia que ia me matar, e algumas delas ainda diriam, eu pensei que eu ia morrer naquilo, mas de repente eu fui mostrando força e fui vencendo. Fui colocando a força para fora e fui vencendo. Existe algo no seu interior, como uma força de Deus em você, que você às vezes não descobriu e por isso você está sendo tão assolado, tão maltratado e tão maltratada pelos processos, e isso está te sufocando justamente porque você não está sabendo devolver a pressão que é feita pelos processos da vida, mas você precisa se posicionar e mostrar força. 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 Deus olhando e dizendo, já passaste por tudo, já morou mal, já viveu mal, já comeu mal, já vestiu mal, já viveu tanta coisa. E está de pé como aí, você dizendo força. Aleluia. Ei, evoi, evas. Força. 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 Deus é atraído quando vê, não gente que está jogada ali, sabe, apenas chorando e dizendo, Deus, eu não aguento, não. Ele está olhando para a gente dizendo, rapaz, não é que essa mulher está suportando, segurando, está firme, continua adorando, apesar de tudo que lhe pressiona. Força. Responde com força. Deus ama a força que você emprega, empenha e manifesta. Deus ama a força que você manifesta. Força. Manifesta essa força. Revele essa força. Coloque essa força para fora. Você não vai sucumbir diante dessa situação. Eu estou fazendo uma declaração profética aqui no nome de Jesus. Você não vai sucumbir diante disso, não. Deus vai te dar saídas. Deus te dará meios. Deus te mostrará o caminho. Eu estou te dizendo, tu não vais ficar na dependência dessa situação. Não, mostra força. Já passastes, já vivestes, já experienciastes muitas coisas no caminho. Mostra força. Força. É lembrar de Sansão entre as colunas. Os olhos vazados. Depois de ter virado motivo de piada das pessoas, porque as pessoas fazem graça com a sua desgraça. Depois de ser humilhado. Humilhado, virou piada, gente rindo da situação. Se fosse hoje, a situação financeira dele viraria piada, a situação espiritual dele viraria piada, e gente rindo, dando gargalhada, como quem dizia, olha aí, ó, bem que eu disse que nada seria dos sonhos, das promessas de Deus na vida dele. Mas o que é que ele faz diante das colunas? O que é que ele faz diante do aperto, diante da vergonha, diante da humilhação? Ele diz, me joga, me leva até junto dessas colunas aí, e diz, Deus, me dá força. Nem que seja a última força da minha existência e da minha vida, mas eu vou empregar esta força aqui, Deus. Deus está querendo que você mostre
diante desse processo a sua força e mostre isso, porque você tem. Você tem habilidade, você tem inteligência, você tem um coração cheio da graça de Deus, do Espírito de Deus e da esperança dele. Mostre sua força. Querem te deixar acuado, querem te deixar acuada, querem te fazer pressionado e pressionada, querem te deixar sem condição de respirar, querem te tirar o chão, o teto, tudo mais, mas não vão conseguir. Deus está. Emiácio, Deus está observando a tua força. Pressiona essas colunas. Vai de encontro à noite, de encontro ao vento. Diga, você não me vencerá. Eu sei quem está na minha vida, quem está na minha vida, quem está na minha frente, quem está nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, naquilo que eu tenho, naquilo que eu não tenho. Eu sei quem está no controle de tudo. Deus está lhe chamando para mostrar força. Mostre força. 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 Mostre a sua força. Se Deus é atraído por algo, a princípio, é essa capacidade de aguentar, de resistir, de suportar e de fazer pressão contra aquilo que faz pressão, querendo sufocar você e tirar sua noite de sono e tirar sua paz, querendo tirar sua tranquilidade. Deus é maior na sua vida, Deus é maior na sua história. Faça força. O Senhor disse para Gideão, vai nesta tua, eu sei que você tem aí. Segundo, o que é que faz Deus aparecer? O que é que faz Deus se sentir atraído? O que é que segura Deus ali onde a gente está? Gideão faz uma declaração e na sequência mostra algo que me chama a atenção. Eu vou ler. O texto diz assim, no capítulo número 6, capítulo 6, verso de número 15, e ele disse, ai meu Senhor, com que livraria Israel? Com que livraria Israel? Como eu queria que 1 milhão de pessoas estivessem ouvindo essa palavra agora. Mas eu vou continuar. Olha o que ele diz. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família, marque isso aí na sua Bíblia, porque aqui está a base de tudo. Onde você começou, qual a sua origem, de onde você foi gerado, de onde você veio. Eis aqui, ele diz, eis que a minha família. Aqui ele não diz, a minha família é a dona da marca McDonald's. Aqui ele também não diz que a família dele é a dona do Burger King. Ele também não diz aqui que a família dele é a dona dos grandes atacadão aí do Nordeste. Não. Não. Ele diz, a minha família é a mais pobre em Manassés. E de todos da minha família, eu sou o menor. Foi isso que atraiu Deus para lá? Não. O que atrai Deus é o cara contrariar essa realidade. Porque quando você olha para o capítulo 6, acompanhe na sua Bíblia, gente, é importante. Ele diz assim, no verso de número... Verso 17, Gideão falando. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo. E de que és tu que estás falando comigo. Verso 18. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu vá a ti e traga, marque-se na sua Bíblia, o meu presente.
e ponha perante ti. Ora, isso para mim parece um paradoxo. Como é que o cara diz, eu sou o menor da minha família é a mais pobre? E alguém que acabou de chegar de visita, ele diz, eu tenho presente. Só pega quem está ligado, hein? Porque quando ele diz é a mais pobre, ele diz a minha família é extremamente necessitada e condição nenhuma tem. O Senhor conhece as nossas origens e sabe que nós não somos comparados aos grandãos aí. Ninguém diante dele. Ninguém. Como é que o Senhor faz isso? Diz que tem um negócio comigo. Só que Deus está ali justamente porque Deus sabe a origem da família e sabe que durante o tempo ele vem contrariando, porque Deus chegou de surpresa, não teve nada marcado. E Gideão diz, eu tenho um presente para dar. Eu sou o menor e a minha família é a mais pobre, mas minha casa não é vazia. Deus olhou, eu penso, do céu e deve ter visto. Disse, olha ali, contrariando as estatísticas. Olha alguém ali que disseram que não teria nada, contrariando as estatísticas. Olha alguém ali que disseram que não vale nada, contrariando as estatísticas. Olha ali o menor crescendo. Olha ali o menor avançando. Olha ali o menor se revelando. Olha ali o menor, contrariando as estatísticas. Deus está envolvendo o coração dele com o coração de pessoas que tinham tudo para se apresentarem como as mais desgraçadas e mais miseráveis do mundo. Estou falando com gente que já sofreu tragédias violentas na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, e que eram para estar se arrastando, eram para sentir as pessoas que estão se arrastando nessa vida e de repente não, estão de cabeça erguida e alguém olhando, dizendo como é que pode essa pessoa estar tão tranquila com relação às coisas dela se ela está nessa situação. É que ela nunca dependeu da situação para viver, ela sempre esteve naquele que está acima da situação. E se a gente confia nele, você olha e diz, pode ser a mais pobre, pode ser o mais pobre. Deus dará algo de condição à minha casa. Será que é isso que você tem conseguido declarar no seu caminho? Ou você está aceitando a ideia de que porque a origem foi assim, a sua história de vida vai terminar assim? É claro que não vai, porque quem está contigo é aquele que pode surpreender. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, Gideão parece que nem percebeu o que acabou de falar. Ele disse que é a mais pobre, ele disse que é o menor e ele está me oferecendo presente. E olha que interessante, porque nos presentes dele, o texto diz, ele tinha cesto. Vou colocar aqui, ó. Porque o Senhor olhou e disse, bom, se você é esse cara que diz para mim que é o menor, que é o mais pobre e tudo, e ainda me oferece presente, então eu vou esperar. Então no verso 19 diz assim, e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs no açafate, e o caldo pôs numa panela. Então o cara tem um cesto, o cara tem panela, o cara tem carne, para oferecer uma visita que não foi programada e marcada. Disse, Deus, fica tranquilo que a gente vai
ajeitar tudo aqui, eu trago um churrasco já já, uma carninha já já para o churrasco. Vou trazer uma carne para o churrasco. E Deus olhando, dizendo, não é possível. Não é o mais pobre, não é o menor. Eu avisei, marquei horário, disse que vinha almoçar. Não. Não é que o cara tem. Porque ele está simplesmente considerando que não é essa coisa que o cerca, que o sufoca, que o debilita, que acaba com ele. Não, gente. É o mover-se a partir da visão que ele tem. De si mesmo, de Deus e das histórias contadas, porque ele diz o que foi feito das tuas maravilhas, ou seja, ele sabe que Deus é um Deus maravilhoso e um Deus de maravilhas. Ele sabe dos sinais que Deus fez ao longo do tempo e ele diz, eu posso ser o menor, eu posso ser o mais pobre, mas Deus fez promessa e é na minha vida também. Por isso, quando Deus chega, ele diz, eu tenho o que lhe oferecer. E Deus olha e diz, nem marquei horário com você. Diz, mas não tem problema não. Eu tenho o que te oferecer. O que é que você particularmente faria? Ou diria a Deus como avaliação da realidade, com base na realidade das suas origens? Que é o menor? Que é o mais pobre? Ou você, além de dizer tudo isso, diria para Deus, mas a minha casa não é vazia. Eu tenho que te oferecer. Terceiro e último lugar, e eu paro aqui. O Deus que vem pela força. O Deus que vem porque encontra gente que está contrariando aquilo que é a sua própria realidade, a sua própria origem. É o Deus também que vem, gente. Porque sabe que você vem há anos em uma construção diária no seu dia a dia, mesmo tendo tudo o que muitas vezes no caminho se mostrou pedra de tropeço, sendo superado tudo. Que você teve dificuldade, mas veio superando. Quantas pessoas não pensou que te veriam no chão e na lona? Você superou. Quanta gente achava que tu ia ficar numa situação para sempre? Ou vai ficar na situação para sempre que você está? Não. Você vai superar. Deus ama manifestar o sobrenatural dele para a gente. Se posiciona. Se posiciona. E que vai vencendo. Diariamente, porque é uma construção diária. Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Vou repetir, Gideão estava malhando trigo no lagar. E o Gideão que estava malhando trigo no lagar, escute bem isso. O que estava fazendo diante daquilo? O Gideão que estava malhando trigo no lagar, o que estava fazendo diante daquilo? O que estava fazendo? Construindo. Ele está no lugar, ele está em tempos improváveis produzindo e construindo. Essa construção é da noite para o dia? Não, é diária. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. E ele vai. Cada dia um pouquinho. E tentando. E tem dia que ele para de... Coloca a mão no peito, no coração e diz, meu Deus, parece que eu vou ter um infarto aqui, Deus.
Me ajuda, porque eu preciso cumprir minha missão até o final. Mas todo dia construindo, todo dia construindo, todo dia construindo, todo dia construindo. Todo dia construindo. Todo dia. Todo dia Gideão está construindo. Deus dá uma olhada e diz, bom, se esse cara está construindo, está trabalhando, está produzindo, está se esforçando, está lutando continuamente, diariamente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cooperar com ele. Primeiro vou manifestar a ele a minha escolha. É você quem vai livrar o meu povo. Segundo, eu vou manifestar a ele a minha bondade. Ele pediu para Deus ficar aonde estava, ou para o anjo do Senhor ficar ali aonde estava, e ele disse, eu vou ficar. Terceiro, Deus dá uma olhada e diz, ó, eu vou fazer uma coisa. Eu vou revelar para ele o meu poder. No capítulo de número 6 aí, o verso de número 19 diz assim, e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos, asmos de um éfa de farinha, a carne pôs num grande cesto, o caldo na panela e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Verso 20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e veste o caldo, e assim o fez. Verso 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. O que é que Deus estava fazendo? Mostrando o poder dele. É aqui que eu quero que você entenda, porque se Deus foi atraído por aquilo que você está se esforçando e mostrando aí, Deus vai manifestar o seu poder e o sobrenatural dele na sua existência, na sua vida. Ele está muito atento ao que você tem feito e está muito atento ao que você está fazendo. Por isso eu quero dizer a você hoje, coloca tudo no lugar. Apresenta tudo que você tem e é diante dele. Diz para ele, eu creio no teu poder. Eu creio no teu sobrenatural. Deus vai acender alguma coisa. Deus vai colocar fogo em alguma coisa. Mas ele vai glorificar o nome dele aí. Mostrando a você que quem está te chamando, te vocacionando, te convocando não é qualquer um, é o Deus capaz de mover o sobrenatural na tua vida. Talvez você está aí dizendo, eu não suporto mais. Você vai sair disso, é de cabeça erguida, rapaz. Você talvez está aí dizendo, eu vou assumir. Você vai sair disso, é de cabeça erguida. Talvez você está dizendo aí, eu não aguento mais, você vai sair daí, é de cabeça erguida. Deus te dará velocidade, Deus te dará graça, Deus te dará ânimo, Deus te dará unção, Deus ministrará habilidades sobre a sua vida, Deus te acrescentará dons específicos e espirituais. Mas eu estou te dizendo, ele vai manifestar o poder dele na tua história. Tu não vais terminar encarcerada como prisioneiro ou prisioneira, tu não vais ficar assim, porque o Senhor mostrará a ti que ele cuida de ti, que ele trabalha por você, que ele age em você, que ele opera a partir de você. Ele tocou fogo ali, Gideão deu uma olhada e disse, cadê o Senhor? Ele desapareceu. Por quê? Porque ele, quando manifestou o poder, ele estava dizendo, eu já te mostrei o suficiente para você crer. Está preparado para o que Deus vai revelar? Está preparada para o que Deus vai mostrar? Está preparada para o que Deus vai entregar? Está preparada para o que Deus vai abrir? Está preparada para aquilo que Deus ainda vai fazer? Levanta a tua cabeça nessa tarde e deixa o sobrenatural te alcançar. Ergue a tua cabeça nesta tarde, porque maior é o que está na tua vida.
maior é o que cuida da tua casa, o que cuida da tua história. Ele não vai te deixar envergonhado nem envergonhada. Nesta tarde Ele está movendo coisas para beneficiar as tuas mãos. Tu verás a glória do Senhor. Emitio, evoieva, semia, manuia, daga, semi. Tu verás a glória de Deus na tua vida. Porque o Senhor vai te sustentar com mão forte e vai te conduzir por dias e para dias em que você vai olhar para trás e dizer: eu estava construindo todo dia, mas nunca pensei que o sobrenatural de Deus ia entrar na situação e Deus engrandeceria o nome dele na minha vida. Chegada a hora de Deus fazer algo além, maior. Chegada a hora de Deus mostrar o poder dele na tua vida. Chegada a hora de Deus mostrar o poder dele na tua história. É Deus quem está assinando as coisas em teu benefício. É Deus quem está assinando as coisas em teu favor. Não te entrega, não. Caminha, prossegue, avança, canta, ora, adora. Mostra força diante dele. Ele vai mostrar que é na tua vida também. Tu não fostes marcado nesta vida, nem marcada nesta vida para vergonha. Deus tem uma vitória para você, Deus tem algo grande para a tua vida. E Ele vai mostrar a você que Ele abre o que ninguém pode abrir, que Ele chega. Quem sabe ainda nessa tarde Ele não dá um brado ao ouvido de alguém, uma ligação, uma mensagem chega de vitória, e Ele diz: olha aí, eu sou fiel. Aguarda, porque tu não vais ficar aí na pressão e nem chorando, tu vais sair de cabeça erguida deste processo. Querido Deus, eu apresento a vida dos teus filhos e filhas e abençoo a todos e a todas que estiveram conosco. Cuida, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas e os guia pelos caminhos do teu plano e do teu propósito. Abre portas, abre, Senhor, caminhos, mostra a tua glória, a tua fidelidade, Senhor, dá sinais. Mostra que tu cuidas do teu povo como ninguém. Revela a tua fidelidade, faz algo grande, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. E surpreenda os que estão no lagar, lutando, batalhando, suando, chorando, sofrendo. Às vezes aguentando noites calada na oração ou calado na oração. Mas tu vais glorificar o teu nome. E o teu nome será engrandecido na vida de quem crê. Faz a tua obra, ó Deus, na vida de cada um de nós. E honra o teu nome na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a irmã Kátia, a irmã Fernanda. Deus abençoe a irmã Wanda. Deus abençoe aí a Edilene. Deus abençoe o Jamerson. Deus abençoe a irmã Mariana. Deus abençoe a irmã Fabiana. Um abraço aí a todos e a todas que estiveram conosco, a irmã Vivi Nunes e todos mais que passaram por aí. Uma ótima tarde, todos os dias, nossas lives aqui, também na página do Ministério Casa da Noiva e aqui no Facebook também estamos aí realizando. Não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, canal Jefferson Santos, não deixe de cooperar e somar com o nosso ministério, semeando sempre. Não deixe de visitar lá aí o site da nossa web rádio e da nossa web TV, e seja um canal de bênção para aquilo que a gente está realizando. Grandes coisas Deus vai fazer em seu favor, em resposta ao seu coração. Que Deus te abençoe. Qualquer coisa, chama aí no inbox,
tá bom? No Messenger ou no chat aqui do Instagram, estamos sempre à disposição orando pela sua vida, pela vida da sua família. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!